outros seres inteligentes no cosmos. Será admissível que nós, habitantes deste mundo do século XXI, não somos os únicos entes vivos de espécies semelhantes em todo o universo. A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós. Eis a resposta que parece correta e convincente. Uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno exposto à nossa visitação. Entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta, cada vez mais, à medida que estudamos com maior profundidade os resultados das mais recentes pesquisas. De acordo com os astrônomos, umas 4.000 estrelas podem ser vistas normalmente numa noite serena. Já a luneta de um modesto observatório astronômico traz quase 2 milhões delas ao alcance da visão, enquanto o moderno telescópio de espelho refletor aproxima a luz de bilhões de sóis, miríades de pontos na Via Láctea. O número aproximado de estrelas somente em nossa Via Láctea sobe a 30 bilhões. A suposição de que nossa galáxia contém pelo menos 18 bilhões de sistemas planetários é admitida pelos astrônomos. Se tentarmos reduzir essas cifras tanto quanto possível e imaginarmos que as distâncias no interior do sistema planetário são reguladas de tal modo que somente num caso entre 100 existe planeta em órbita na ecosfera de seu próprio Sol, tudo isso ainda deixará 180 milhões de planetas capazes de manter a vida. Se em prosseguimento supusermos que entre os planetas assim capacitados, somente num deles, em cada centena, o potencial vitalizante haja sido aproveitado, ainda teremos 1.800.000 planetas com seres vivos. Admitamos para concluir que num só planeta entre 100 com seres vivos existam criaturas com grau de inteligência semelhante ao do Homo sapiens, pois esta última conjetura ainda garante para nossa Via Láctea o enorme número de 18.000 planetas com vida inteligente semelhante à nossa. No início do século XVIII, foram encontrados no Palácio Topkapi certos mapas muito antigos que haviam pertencido a um oficial da Marinha Turca, o almirante Piri Reis. 2 atlas atualmente conservados na Biblioteca do Estado em Berlim, os quais contêm
reproduções exatas do mar Mediterrâneo e das regiões que circundam o Mar Morto. Eram também propriedade de Piri Reis. Mais recentes pesquisas do professor Charles Hapgood e do matemático Strange fornecem informações ainda mais estonteantes. Um cotejo com fotografias do globo terrestre batidas pelas câmaras instaladas para esse fim em vários satélites mostrou que os modelos dos mapas de Piri Reis devem ter sido fotografias tomadas a grande distância no espaço. Como se poderá explicar isso? Não muito longe do mar, nos contrafortes andinos do Peru, jazem os restos de antiquíssima cidade de Nazca. O Vale do Taupa se estende por uma faixa de terra plana, com cerca de 60 quilômetros de comprimento por quase 2 de largura, que é semeada de fragmentos rochosos, de colorido ferrugíneo. Os nativos dão a essa região o nome de Pampa, embora inexista ali qualquer espécie de vegetação. Quem voa sobre a área pode ver imensas linhas traçadas geometricamente no solo. Umas correm paralelas entre si, outras se cruzam ou são rodeadas por grandes áreas trapeziformes. Dizem os arqueólogos que se trata de estrada dos Incas, uma ideia absurda. Que uso poderiam ter para os Incas estradas que seguem paralelas ou se entrecruzam repetidamente, que correm numa determinada planície, mas terminam abruptamente em ambas as direções? Enormes desenhos claramente dispostos como sinais a serem vistos por um ser voando a grande altura foram encontradas nas encostas das montanhas em muitos pontos do Peru. Que outra finalidade poderiam ter tido esses sinais? Um dos mais antigos singulares desses desenhos foi entalhado no alto paredão vermelho de um penhasco à margem da Baía de Tusco. Quem chega por mar pode divisar a 20 quilômetros de distância aquela figura de 250 metros de altura. Num jogo de adivinhações, a sugestão mais pronta seria de que o entalhador ali gravou um imenso tridente ou um colossal candelabro de 3 braços, e uma comprida corda foi encontrada na coluna central desse sinal de pedra. Teria ela servido de pêndulo no passado? E há muitas perguntas inadmissíveis, como aquelas, por exemplo: que diria alguém diante de um calendário pré-histórico que desse os equinócios, as estações do ano, as posições da lua em cada hora, mesmo levando em conta a rotação da Terra? Esta pergunta não é hipotética. Tal calendário existe, foi encontrado na lama seca de Tiahuanaco.
Outra descoberta fantástica foi a do grande ídolo. Este monólito de arenito vermelho tem mais de 7 metros e pesa umas 20 toneladas. Foi achado no Velho Templo. Os símbolos existentes no livro registram exatamente os fenômenos astronômicos que teriam ocorrido se na ocasião do acontecimento, configurado pela hipótese, o satélite estivesse dando 425 voltas ao redor da Terra durante um ano de 288 dias. Aqueles autores sentiram-se forçados a admitir que aquela documentação epigráfica retrata o estado do céu a nosso redor há 27.000 anos passados. E dizem textualmente: em geral, as inscrições do ídolo dão-nos a impressão de que foram feitas também como um documento para as gerações futuras. Uma das grandes maravilhas arqueológicas da América do Sul é a monolítica Porta do Sol de Tiahuanaco, escultura gigantesca talhada de um único bloco que mede 3 metros de altura e quase 5 de largura. O peso dessa obra de entalhador de pedra é calculado em mais de 10 toneladas. Em 3 fileiras, 48 figuras quadradas flanqueiam um ser que representa um deus em voo. O que diz a lenda sobre a cidade misteriosa de Tiahuanaco? Ela menciona uma espada dourada procedente das estrelas. Nela veio uma mulher, Orjana, era o seu nome, para cumprir a missão de tornar-se mãe primeva da terra. Orjana, que possuía 4 dedos apenas, ligados entre si por nadadeiras, deu à luz a 70 filhos terrestres, regressando em seguida às estrelas. Esta abundância de coisas impossíveis, afinal, nos deveria deixar ao menos curiosos e inquietos. Mediante quais recursos e qual intuição seres primitivos, habitantes de cavernas, chegam a desenhar os astros em suas posições exatas? De que oficina de precisão se originam as lentes de cristal lapidado? Como conseguiram fundir e modelar ornamentos de platina, uma vez que esta só começa a fundir-se a uma temperatura de 1.800 graus? E como obtinham o alumínio, metal que só com dificuldades consideráveis pode ser extraído da bauxita? Desenhos de caverna em Khorasan, na França, na América do Norte, Rodésia do Sul, no Saara, no Peru ou no Chile, estão situados na linha da nossa hipótese. Henri Lot, pesquisador, descobriu que em Taisiri, no Saara, algumas centenas de paredes pintadas com muitos milhares de representações de animais e homens, entre elas figuras com elegantes roupagens curtas, trazem bastões sustentando caixas
retangulares indefiníveis. O Antigo Testamento dá descrições insistentes em que Deus sozinho e os seus anjos, sob grande ruído e forte desenvolvimento de fumaça, desciam em voo direto do céu. Ezequiel falou muito sobre esse assunto. Também na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os peles vermelhas mais antigos têm notícia de um pássaro do trovão que lhes trouxe o fogo e os frutos. Finalmente, a lenda maia Popol-Vuh nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, o universo, os 4 pontos cardeais e até a face redonda da Terra. Os maias eram inteligentes, possuíam cultura elevadíssima, legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também computações incríveis. Sabiam que o ano de Vênus tem 584 dias e avaliavam a duração do ano terrestre em 365,2420 dias. Cálculo exato hoje, 365,2422. Os maias, na realidade, deixaram-nos cálculos que alcançavam 64 milhões de anos. Inscrições mais recentes ocupam-se de tabelas que provavelmente atingem 400 milhões de anos. A famosa equação de Vênus poderia muito plausivelmente ter sido calculada por um cérebro eletrônico. O difícil aí, evidentemente, é acreditar que foi formulada por um povo semi-selvagem. Mas podemos admirar-nos ainda quando no Ramayana ficamos sabendo que as Vimanas, isto é, máquinas voadoras, por meio de Mercúrio e forte vento propulsor, teriam navegado a grandes alturas. As Vimanas poderiam vencer distâncias infinitas, mover-se de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante. Veículos espaciais com uma digeribilidade de causar inveja. Os homens das culturas antigas parecem ter sido como que magicamente dominados pela ideia da imortalidade ou da reencarnação. Não menos confuso nos deixa o mundo dos deuses egípcios. Também os textos arcaicos dos povos do Nilo têm conhecimento de seres poderosos que em barco passam pelo firmamento. Um texto cuneiforme dirigido ao Deus Sol Ra reza: Tu te misturas as estrelas e a luz, tu arrastas os navios de Atom no céu e na terra, como as estrelas incansavelmente circulantes, e as estrelas que no Polo Norte não entram no ocaso.
E finalmente uma inscrição numa pirâmide: Tu és aquele que está à proa do navio do sol desde milhões de anos. E finalmente lembrando aos amigos, nós aqui no estado do Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, quem quiser pode constatar a qualquer momento, vindo pelo Parque do Flamengo da cidade para a Zona Sul, mais ou menos ao meio-dia, poderão observar a figura de um íbis, um pássaro incrustado na Pedra do Pão de Açúcar. Presença também, possivelmente, de outras civilizações.